Dentro de muitas histórias, em livros, filmes ou jogos, eles estão lá. Os vilões representam e vivenciam ideais totalmente diferentes do herói ou heroína da história. Muitas dessas giram em torno de conflitos entre estes personagens, até que tudo se resolva numa batalha derradeira e épica entre o bem e o mal. Desta forma, em ciclos infindos, essa dualidade perpétua existe sem propósito definido. Os únicos pontos de definição são as visões de ambos, que, ora opostos, geram toda a confusão ao seu redor. Assim, se olharmos da ótica de cada um deles de forma imparcial, chegaremos à conclusão que, no contexto de ambos, o outro é o vilão. E de fato, isso é óbvio e até simplório. Mas se formos expandir um pouco mais essas interpretações e suposições, de fato saberemos quem são os verdadeiros vilões? Para entendermos bem, vamos analisar primeiro a própria palavra. A palavra vilão se origina na Idade Média e é usada para se referir a pessoas que moravam nas vilas. E fazendo uma pequena recordação nas aulas de história, de maneira bem simples, existiam os senhores feudais, aqueles que mandavam em toda a terra, os nobres que por sua vez usufruíam de todos os privilégios, os vilões e os servos, que trabalhavam nos campos ou serviços gerais. A única diferença entre eles é que os servos trabalhavam mais e usufruíam de alguns privilégios, se aproximando um pouquinho dos nobres. Esse termo se tornar pejorativo pode ser tanto uma questão de inveja dos servos, como também uma visão da parte dos nobres, de que apesar deles terem alguns privilégios, eles nunca serão nobres de verdade. Logo, entendemos vilões por pessoas que têm atitudes não nobres. Mas no ponto de vista de quem? As pessoas e seus pensamentos evoluíram tanto ao ponto de termos grupos inteiros completamente opostos em opinião. Ou mesmo que não sejam opostos em tudo, apenas uma pequena parcela de desentendimento já faz com que esses grupos se odeiem fervorosamente. Então, entendemos que pessoas diferentes pensam coisas diferentes e às vezes isso é o suficiente para a rivalização. Independente de qual lado você escolha, o outro ainda assim será o vilão. E portanto, vamos pegar essa parte mais importante da nossa nova definição de vilão, a opinião. Sendo ela responsável pela discórdia, vamos ver como ela surge. Opinião nada mais é do que uma maneira de pensar, ver ou julgar algo. Então, para julgar alguma coisa, você precisa ter um conhecimento base sobre o assunto e uma base própria de pensamento. E assim, criticamente, se tem uma opinião sobre algo. Um exemplo disso é aquela plantinha lá, o café de artista. Você pode saber dos seus riscos, benefícios, seus impactos na sociedade e, por fim, decidir se acha melhor legalizá-la ou não. Então, agora temos o ponto do conhecimento. E é aí que o bicho pega. Conhecimento demanda tempo e esforço pessoal para se obter. Algumas pessoas precisando de menos esforço que outras, e algumas achando que não se precisa de esforço nenhum, ao ponto de consumirem coisas completamente mastigadas e prontas sobre determinados assuntos, se achando experts. E muitas vezes isso polariza muito mais. Porque colocando junto um sentimento de paixão pela causa e ignorância, a gente chega na arrogância de se achar que está sempre na razão. E assim nascem os conflitos. Uma ideia extremamente mal fundada de mundo, ignorante e arrogante, misturada com um sentimento de pertencimento de grupo. Mas principalmente pela prepotência de se achar no centro do universo. E mesmo com ideias bem fundadas e uma boa formação de conhecimento, essas massas podres ainda podem estragar. Observando também que existem pessoas genuinamente ruins, independente de opinião política ou sanidade mental, e descartando elas dessa reflexão rapidamente, se nesses pequenos pontos de arrogância e infantilidade nós pudéssemos tratá-los de forma séria no interior de cada um, o mundo talvez pode deixar de ser menos chato e nós podemos nos preocupar com coisas mais importantes. Bem, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Eu fiquei um pouco ausente por problemas pessoais, mas pretendo fazer bastante conteúdo pra cá ainda. Então, se tu curtiu e achar do merecimento, e na sua opinião pessoal que vale a pena se inscrever, eu ficaria extremamente grato. O propósito inicial deste canal
é fazer algumas reflexões e viagem por ideias que atingem o mundo de certa forma, de maneira leve e descontraída, trazendo discussões e elementos da cultura pop para refletir em cima. Eu mudei um pouco a estética e pretendo ir evoluindo conforme o tempo passa, então se tiver sugestões, fique à vontade para comentar. Se achou interessante ou lembrar de um amigo ou amiga que curtiria esse tipo de conteúdo e quiser compartilhar com os mesmos, seria muito incrível. Fique à vontade para ver outros vídeos e se quiser discutir sobre os pontos levantados aqui ou outras coisas, os comentários estão aí embaixo. A gente continua lá se você quiser. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Eu sou Esp, com muitas coisas para dizer e muita vontade de mudar o mundo para melhor. Então, até o próximo vídeo.